boa noite. Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Foi-me passado uma ementa, a diaconia enquanto serviço a Deus e às pessoas é algo essencialmente prático, mas que necessita de uma reflexão bíblica e teológica para se conhecer os fundamentos de uma diaconia libertadora. Diaconia em perspectiva bíblica e teológica e estímulo ao exercício de uma leitura diaconal da Bíblia. A partir desta descrição, eu pensei em trabalhar o tema diaconia a partir do seguinte título, Diaconia, Empoderamento e Profecia. Eu vou seguir um texto que eu produzi. Sou um pouco antiquado como professor, sei usar data show, todos esses recursos, mas às vezes eu não uso, né? Mas qualquer coisa eu posso depois disponibilizar o texto caso alguém tenha interesse. Não há problema algum, né? Só deem tempo para revisão, né? Então, a palavra diaconia, que significa serviço, é muitas vezes compreendida apenas como uma tarefa de algumas pessoas, seja o ministério ordenado da diaconia ou de quem se dispõe e se ocupa com pessoas em necessidade. Essa compreensão de diaconia não a identifica como algo que é próprio da igreja cristã e das pessoas que fazem parte dela, como uma condição fundamental da igreja. Uma das consequências dessa compreensão é que a diaconia fica separada do culto e da vida da comunidade, fazendo com que as iniciativas diaconais, como visitas a doentes e idosos, trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, sejam ações paralelas ao culto e não integradas no mesmo. Diaconia é a marca distintiva da igreja e da sua missão no mundo. Todas as pessoas que participam da igreja podem desempenhar e participar ativamente no crescimento, na maturidade e na autonomia da igreja. A diaconia tornou-se um conceito fundamental das comunidades dos seguidores e seguidoras de Jesus, na medida em que elas se expandiam pelo Império Romano. O verbo diaconel e seus derivados, diaconia e diáconos, ocorrem 100 vezes no Novo Testamento. Originalmente, o verbo diaconel, servir, tinha o sentido de serviço junto à mesa, incluindo providenciar a alimentação, a preparação da alimentação para o consumo e sua organização. Era um trabalho realizado por escravos e mulheres. Para os gregos, esse trabalho era visto de forma negativa. No judaísmo havia uma compreensão mais profunda de serviço. Israel herdou o mandamento do amor, que inclui o serviço ao próximo. Mas mais tarde o servir, especialmente servir à mesa, era visto como algo indigno. No Novo Testamento, o trabalho realizado por escravos ou mulheres de preparar a comida e servi-la à mesa é também chamado de diaconem, servir. Além de se referir a um ministério, posições de liderança, ou, no caso de Jesus, à sua missão messiânica.
Eu vou retomar esse último aspecto no final da minha fala, quase no final da minha fala, porque há uma espécie de subversão do conceito na tradição do movimento de Jesus. O serviço passa a ser uma característica positiva. Né? 2 exemplos. O relato da instalação dos 7 novos líderes da comunidade de Jerusalém mostra como a marginalização das viúvas dos helenistas está relacionado com a ação diaconal da igreja e sua prática inclusiva. A instalação desses líderes, todos com nomes gregos, que provavelmente indicam o ambiente social e cultural das viúvas, não foi somente uma questão prática para fazer as coisas da melhor forma. A diaconia está relacionada com os valores éticos e as estruturas da comunidade. É uma expressão daquilo que a igreja é, por sua própria natureza, e que se manifesta em sua vida diária, em seus planos e projetos. Outro exemplo de diaconia é a coleta organizada por Paulo e seus companheiros para a comunidade pobre de Jerusalém. Paulo usa a expressão koinonia da diaconia em favor dos santos. Paulo a rigor não existe, a gente acostumou chamar coleta, mas Paulo usa a expressão diaconia, uma diaconia em favor dos santos. Essa diaconia era uma expressão prática da identificação com o movimento de Cristo, que significava obediência ao Evangelho. Ajudar os necessitados é um dom de Deus que se manifesta na ação concreta da comunidade que crê. As igrejas de Corinto, Macedônia, Jerusalém e outros lugares estavam unidas para e pela diaconia. Antes de tudo, pela missão diaconal de Jesus. Porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor de vocês se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos na pobreza dele. 2 Coríntios 8, 9. A diaconia é uma resposta a situações concretas, de sofrimento, de necessidade e de injustiça. É o cumprimento do mandamento do amor, e em tudo isso é uma expressão do que a igreja crê e confessa. A graça de Deus para o mundo e para a cura do mundo. Como tal, a diaconia não pode limitar-se à atividade de algumas pessoas, ou que seja necessária só por condições externas. A diaconia está relacionada com o que a igreja celebra em sua liturgia e anuncia em sua pregação. Em 2 Coríntios 9, a relação com a liturgia da igreja é uma dimensão que se acrescenta à teologia da diaconia. A diaconia nasce e cresce a partir da liturgia e tem como alvo dar graças a Deus no presente. Da mesma forma, a liturgia e a proclamação estão relacionadas com a diaconia. Celebração, liturgia, proclamação, pregação e serviço, diaconia, se interrelacionam de tal forma que cada uma se origina nas outras duas, e de fato não existiria sem as outras. A diaconia não pode ser separada daquilo que a igreja proclama e celebra. Não há hierarquia entre essas dimensões. Todas elas são expressão da comunhão. A partir então deste marco mais geral, eu vou então destacar, seguindo a boa tradição presbiteriana e presbiteriana independente, 3 aspectos aqui. Primeiro, é a relação da diaconia com o tema Reino de Deus. Segundo, a questão da diaconia e empoderamento. E, no final, diaconia e profecia.
Reino de Deus e diaconia. A mensagem de Jesus sobre o reino de Deus é a chave para compreendermos o que é diaconia. A declaração de Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, retoma o paradoxo do Antigo Testamento. Deus é o rei do mundo, dos povos e de Israel. Ele se torna rei ao implantar o seu domínio em todos os lugares. Deus cria uma nova realidade, um reino no qual ele governa, de modo que ingressar no reino significa ingressar na vida, ou entrar na vida. A segunda parte das bem-aventuranças, por exemplo, ser consolado, tomar posse da terra, ser farto, experimentar a misericórdia, ver a Deus, indica o que significa entrar no reino. Quem ingressa no reino volta para casa, assim como o filho perdido volta para a casa paterna. Justiça, perdão dos pecados, ser filho e filha de Deus. Não é por acaso que as imagens do banquete e das bodas constituam parábolas do reino de Deus. O Evangelho de Jesus, a proclamação de Jesus, nos remete aos necessitados. Jesus que cura os enfermos, acolhe os marginalizados e é amigo de publicanos e pecadores, nos mostra onde se encontra o reino de Deus. Não acima, nos altos escalões da sociedade, mas na obscuridade desprezada por todos. Jesus se coloca do lado de baixo da sociedade. Junto a Jesus encontramos a fragilidade e limitação do ser humano. Endemoniados, coxos, paralíticos, cegos, famintos e os que sentem o peso da culpa, saem dos escuros lugares da sociedade a que estavam relegados e nos quais haviam sido mantidos escondidos pela própria sociedade, por causa da vida que Jesus difunde em torno de si com o seu amor. E o reconhecem como Messias, porque reconhecem nele a esperança. O reino de Deus vem a eles na figura do Filho do Homem que os acolhe. Na mensagem de Jesus sobre o reino de Deus, o futuro se torna presente agora, e o presente só pode ser entendido em conexão com o futuro. Há uma ligação da atuação de Jesus com a mensagem do reino vindouro. Nas vitórias de Jesus, revelam-se as vitórias de Deus. Deus assume o senhorio através dele. Jesus vê Satanás cair do céu como relâmpago. Na atuação de Jesus, o reino de Deus se torna presença poderosa. Deus também assume o senhorio na vida do portador do seu reino, na vida de Jesus. Pois, quanto mais perfeita é a sua obediência, tanto mais se destaca o senhorio de Deus. Mais uma vez, um paradoxo curioso. Quanto mais o portador desse reino se subordina em obediência a Deus, tanto mais ele participa do poder e da sublimidade do reino. Essa obediência vincula o enviado, Jesus, à vontade do Pai. O compromisso exclusivo com a vontade de Deus torna Jesus solidário. Quando teria sido aconselhável dar prosseguimento à atuação em Cafarnaum, porque todos o procuravam, Jesus se retira para orar num lugar deserto. Ele não continua a atividade em Cafarnaum. O é necessário divino que paira sobre Jesus e o seu sofrimento é incompreensível para os seus discípulos. Jesus, que tem o dever de cumprir toda a ordem legal, ingressa pelo batismo na comunhão daqueles que precisam se submeter ao batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Eles se sujeitam ao batismo porque precisam dele. Jesus, ao se sujeitar ao batismo, coloca-se ao lado deles.
o caminho da obediência diante do Pai o coloca ao lado do seu semelhante, como o demonstra o tema da compaixão, destacado em várias partes da tradição dos evangelhos. As palavras de Jesus sobre o servir descrevem a sua atividade como uma diaconia, como um serviço. Eu sou, entre vós, sou como um que serve à mesa. Em meio aos discípulos, Jesus não é quem desfruta, que faz suas necessidades uma ordem para os outros, mas como quem age em prol das necessidades dos demais. Jesus é o Filho do Homem, que, conforme Daniel 7, virá com as nuvens do céu, que põe termo aos reinos deste mundo e recebe pessoalmente o reino. O mistério do reino consiste, ou está no fato de que aquele a quem compete o reino e senhorio já está presente agora. Porém, não de tal maneira que ele reivindique a sua dignidade, mas que pela prática abra mão dela, não para que lhe sirvam, mas para que sirva. O cerne do serviço é a entrega da vida. O morrer torna-se em Jesus ação e serviço que gera libertação, que gera redenção. É desse modo que se testemunha o servir de Jesus. Servir constitui toda a sua atuação. Morrer representa para ele servir para libertar e resgatar. Jesus age numa missão ou num envio que o remete ao semelhante. Ele é obediente no envio que o remete ao próximo, para que o ajude e salve. O envio do Filho para resgate e redenção corresponde à vontade e natureza de Deus. No agir de Jesus estão relacionadas palavra e ação. Sua proclamação do reino e seus feitos são indissociáveis. Palavra e ação formam um testemunho do senhorio régio de Deus. Assim como a palavra e a ação de Jesus constituem unidade, também o fazem no serviço ao semelhante. Sua palavra é sempre uma palavra dirigida ao interlocutor. Ele busca, convida, mesmo quando contra-ataca. O conteúdo da sua palavra é a verdade, mas a verdade enquanto vida. Lucas chama isso de diaconia da palavra, Atos 6:4. Embora a palavra e a ação de Jesus formem uma unidade, elas também podem ser distinguidas. As ações de Jesus se dirigem ao próximo sem segundas intenções. O motivo da compaixão não tolera segundas intenções. Eu me recordo aqui que muita gente foi solidária com as pessoas do Rio Grande do Sul, com aquela experiência trágica de alguns meses atrás. Mas muita gente foi ao Rio Grande do Sul para depois postar nas redes sociais que estava fazendo alguma coisa. Isso não é compaixão. O motivo da compaixão, ele não tolera segundas intenções. O sofredor não é transformado num meio para a finalidade de disseminar a palavra. Tampouco é considerado uma oportunidade para que Jesus aumente o seu poder e influência. Essas ações são também sinais, porque aquele que as pratica o faz, é o que traz o reino de Deus. Jesus é obediente ao seu envio, porque se volta para a aflição do outro. Diaconia e empoderamento. Jesus, em suas ações diaconais, testemunhava o serviço a Deus e às pessoas, especialmente aos necessitados. Os evangelhos sinóticos apresentam a história de Jesus à luz de sua missão messiânica. A missão de Jesus envolve a salvação de um povo abandonado e maltratado. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e surdos ouvem.
os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. A missão de Jesus envolve sua pregação, curas e o chamar e reunir seguidores e seguidoras. Também, para seus discípulos, tem uma missão igualmente abrangente. A separação entre missão e diaconia romperia tal unidade, ou essa unidade com a qual Jesus chamou seguidores e seguidoras. A cura dos enfermos e a expulsão dos demônios, a libertação dos cativos e devolução da vista aos cegos, a fome de justiça e a libertação dos oprimidos, todas essas coisas são partes da missão de Jesus e, por isso, são aspectos da missão de seus discípulos e discípulas. Tudo isso tem íntima relação com a pregação do Evangelho aos pobres, de onde deriva a sua qualidade messiânica. A diaconia de Jesus faz sentido quando visto concretamente em cada caso. A voz que ressoa por ocasião do batismo de Jesus menciona o Salmo 2,7 e combina o texto do Salmo com uma palavra dos cânticos do servo de Javé. Né, Márcio? Tu és meu filho, o amado no qual me comprazo. A voz que se ouve no batismo é reveladora. Jesus é o rei instalado por Deus, contra o qual os gentios esbravejam em vão, e em favor do qual Deus se pronuncia com poder soberano. Ele é o rei cujo reino não se baseia nos poderes deste mundo e tampouco pode ser aniquilado pelo poder humano. Ao mesmo tempo, ele é o servo e, na verdade, esses dois aspectos, rei e servo, são mantidos no decorrer do testemunho de todo o Evangelho. No testemunho dos Evangelhos, rei e servo, projeta-se uma luz significativa. Jesus está integralmente voltado para Deus e integralmente voltado para o semelhante. Por trás das ações diaconais de Jesus, desenrola-se também uma misteriosa luta de poder. Na sinagoga de Cafarnaum, por exemplo, o espírito imundo passa ao ataque por intermédio do grito do doente. Jesus transforma sua palavra de cura em arma contra o espírito imundo e sai vitorioso. Curar e ajudar tornam-se para o enfermo uma vitória contra o espírito imundo. Este e muitos outros exemplos demonstram que as ações curativas da parte de Jesus mostram que ele levou a sério a aflição ou a necessidade corporal. A mensagem fundamental sobre o senhorio régio, ou o domínio, ou o reino de Deus, lança igualmente uma luz sobre essa seriedade com que ele trata a aflição física. Os sinais messiânicos de Jesus lançam uma luz radicalmente nova e atônita sobre a situação humana. Karl Barth. O reino está próximo. Significa também que ele se concretiza visivelmente nesta terra em meio às lutas cotidianas. O senhorio de Deus significa senhorio total. Ele é o Criador do céu e da terra que agora alcança a vitória. Deste modo, as curas físicas também se tornam sinais significativos. Toda a terra é minha. Igualmente, fica muito claro que não são saúde e cura que constituem a salvação propriamente dita. Ela consiste unicamente em que o ser humano todo seja submetido ao senhorio de Deus, tanto na sua vida interior quanto exterior, tanto no seu ser quanto no seu agir. É por isso que uma ação diaconal de Jesus pode começar com um simples anúncio do perdão dos pecados.
os teus pecados estão perdoados. É por isso que a luta corporal também pode dar ocasião a uma advertência. Olha, que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Tá? O homem estava doente há 38 anos. Ninguém o levava até o tanque para ser curado. Ele encontra com Jesus e é curado. As autoridades religiosas, quem te curou? Não pode fazer isso em dia de sábado. Tá? Logo depois ele encontra-se com Jesus e Jesus ainda diz para ele, olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Interpretações na direção, quase sempre esse texto é interpretado como que se a pessoa seria novamente punida e de uma forma pior ainda. Mas parece-me que Jesus aqui diz para a pessoa, não volte à velha vida. Caminhe agora nessa perspectiva nova que Deus abriu para você. Às vezes é meio difícil, né, caminhar nas perspectivas novas que Deus abre aí na vida da gente. Né? Jesus conhece, sabe que o ser humano é trapaceiro. Né? Então, não trapaceie mais. Né? Assim como Jesus vai de encontro dos sofredores como alguém que os socorre, também procede com pessoas que se enredaram na culpa de um modo particular, como publicanos e pecadores. Jesus não explora o fato de o ser humano ser pecador, como no caso do paralítico, Marcos 2, de 1 a 12. Ele não penetra no passado do paralítico para lhe arrancar confissões. Não tem necessidade de esmagar as pessoas sobre o peso de sua culpa ou fracasso, antes de dar a palavra do perdão e da cura. Jesus não maltrata os pecadores. Ele não lhes destrói a personalidade mexendo na ferida. Pecado e doença não são explorados. São curados e, ao perdoar pecados em nome de Deus, Jesus devolve o direito de existir à criatura que se afastou de Deus. Restitui-lhes a filiação, à semelhança do que faz o pai na parábola conhecida como parábola do filho pródigo. O perdão dos pecados, que é mais do que a coragem de aceitar a si mesmo, cria para as pessoas implicadas uma nova situação de vida. A autoridade de Jesus também se expressava na forma como ele se assentava à mesa com as pessoas, estabelecendo comunhão com elas. Jesus dava atenção especial às pessoas que viviam à margem da sociedade, ou, de alguma forma, foram colocadas à margem da sociedade. Sua mensagem interpeladora e cheia de esperança significa uma mudança nas suas reais condições de vida. Jesus conscientiza as pessoas do seu valor diante de Deus, devolvendo-lhes a identidade. Sua prática, enquanto interrupção da alienação, dá voz àqueles que não podiam falar. Ajuda para a articulação própria àqueles que haviam sido emudecidos. Quando ele pergunta para o gadareno qual é o seu nome, a gente chama de gadareno. Legião é meu nome, porque somos muitos. Ele fala a linguagem de quem o domina. Ele não tem linguagem própria. A prática de Jesus enquanto agente do reino faz com que a pessoa articule a sua linguagem. No final do relato, ele é comissionado por Jesus como missionário. Nos relatos dos evangelhos sobre os encontros de Jesus com as mulheres, encontramos também esta mesma prática de misericórdia.
Vozes de resistência podem ser recuperadas nas fissuras desses textos, os quais oferecem uma interpretação do ministério de Jesus e do anúncio do reino que toma forma na restauração de pessoas em geral esmagadas pela dor e sofrimento. O protagonismo das mulheres no movimento de Jesus e nas novas comunidades que foram criadas é evidente. As mulheres seguiam a Jesus, foram testemunhas dos seus ensinamentos e ações e integradas na nova família do povo de Deus com pleno direito. Celebra-se sua lealdade, autenticidade e permanência, sua iniciativa e audácia, sua palavra e diaconia no novo grupo, e seu poder relacional, que transcende a fraqueza. Suas ações e palavras, expressão de pertença ao povo de Deus, simbolizam a reconfiguração do espaço cotidiano, a casa como espaço imaginado para um novo grupo. Destaca-se também seu valor pessoal, sua luta para conseguir uma vida plena e integrada, os desejos que ultrapassam os limites impostos pela sociedade em que viviam e a memória que incomoda, pois questiona e empodera para uma liberdade maior e criatividade na vivência de um serviço mais amplo e integrador nas comunidades e fronteiras no mundo de então. Diaconia e profecia. Muitas vezes se chegou a pensar que a diaconia não deveria provocar ninguém, nem ocupar-se com assuntos que envolvem um compromisso maior da igreja com os problemas da nossa sociedade. No entanto, pesquisas na área, os estudos bíblicos comprovam que o termo diaconia, diaconel, servir, diáconos, não significa simplesmente um trabalho humilde, mas uma tarefa importante dada a alguém por uma autoridade maior. O termo se refere também ao ministério ou à missão messiânica de Jesus. A partir dessa percepção, foi desenvolvido o conceito de diaconia profética. Nas últimas décadas, a expressão diaconia profética passou a ser usada em alguns âmbitos, em algumas igrejas. Por exemplo, a igreja luterana, a comunhão luterana adotou a expressão diaconia profética. Num congresso que ocorreu na África do Sul, em 2002, a Federação Luterana Mundial, por exemplo, fez a seguinte declaração: reconhecemos com gratidão as múltiplas formas de trabalho diaconal realizado pela Igreja no decorrer dos séculos e que necessariamente continua em nossos dias. Esse trabalho agora é desafiado a assumir formas mais proféticas de diaconia. Inspirados por Jesus e os profetas, que se confrontaram com os poderosos e clamaram por mudanças nas estruturas e práticas injustas, rogamos que Deus nos empodere para contribuirmos a transformar tudo o que nos leva à cobiça, violência, injustiça e exclusão. Um ponto de partida fundamental para uma diaconia profética consiste em escutar as vozes das pessoas necessitadas. O que então poderíamos falar ou entender por diaconia profética? Profecia a diaconia profética, tem que ser entendida a partir do próprio conceito de profecia na tradição bíblica. A diaconia profética está relacionada com a natureza intrínseca da diaconia, que afirma que a tarefa profética é parte do mandato e da autoridade que Deus dá à igreja e à sua diaconia.
Na tradição bíblica, a profecia é tanto uma resposta à revelação divina, quanto uma ordem dada ao profeta. A palavra profética manifesta sempre o domínio e o poder divino. Ela expressa a preocupação de Deus pela criação, especialmente pelo seu povo, lembrando-os de que ele é juiz e redentor, agora e no futuro. Hoje, e já faz alguns anos isso, quando se fala que, por exemplo, chegamos ao fim da história, ou que o mercado, ou as grandes potências mundiais, só uma nota de rodapé aqui, eu sempre que vejo o noticiário na televisão, às vezes fico colecionando metáforas sobre saúde e corpo do jornalismo quando se fala de economia. O mercado está nervoso, o coração do mercado está palpitando. Parece que o susto no mercado, a temperatura subiu, né? Parece-me que hoje, num tempo como o nosso, né? O mercado, os poderes mundiais, parece que eles têm, a eles lhes foi dada a autoridade de dizer a palavra definitiva. A palavra profética questiona isso. Ela nos faz lembrar de que Deus é o Senhor da história. A palavra profética, ela julga, mas promete redenção. Não existe profeta na tradição bíblica sem um projeto de reconstrução, né? Como Jeremias, para destruir, mas para construir, né? Falar de profecia e diaconia significa que devemos encontrar caminhos, construir pontes em direção à mudança, ao arrependimento e à transformação. Diaconia não consiste apenas de palavras. É, antes de tudo, ação, em busca de caminhos para que ocorra a transformação. Diaconia é ação, intervenção e movimento para que a transformação possa ocorrer. A ação diaconal nunca é silenciosa. Ela transmite uma mensagem de novos tempos que virão, como afirmavam os profetas. Os profetas eram fortes defensores da justiça, e suas palavras estão cheias de indignação pelo fato de os direitos das pessoas mais fracas serem ignorados. Ser profético, portanto, significa defender a justiça. Consequentemente, a ação diaconal deve, por sua própria natureza, incluir a tarefa de desmascarar a injustiça e promover a justiça. Para os profetas do Antigo Testamento, essa tarefa foi realizada dentro da estrutura da sociedade da época deles. Como dar continuidade a essa mesma tarefa quando vivemos numa sociedade que é muito diferente da sociedade da época dos profetas e da época de Jesus? Uma opção diz respeito aos direitos humanos, por exemplo, que dá sentido à compreensão da ação diaconal baseada em direitos, como compromisso e engajamento para uma sociedade mais justa, participativa, sustentável. Ao mesmo tempo, e de acordo com sua natureza e devido ao seu compromisso com a justiça, ela é orientada para os necessitados, para os fragilizados, para a condição de vida dessas pessoas. Isso tem uma implicação sociológica, teológica, eclesiológica, tornando a diaconia profética comprometida com a perspectiva dos grupos mais fragilizados da nossa sociedade. De que forma ou como tornar possível que a voz dessas pessoas seja ouvida? Os profetas dirigiram sua mensagem aos religiosos e poderosos da sua época, denunciando o abuso de poder, especialmente manipulações de cerimônias religiosas, como forma de serem vistos como líderes piedosos e legais.
O anúncio de uma mensagem que somente agradava aos reis era também expressão da violação da palavra de Deus. O que isso significa para uma diaconia profética? É preciso estarmos cientes de que os poderes vigentes, quase sempre, fingem ter sanção religiosa para o que fazem e se referem a afirmações de caráter metafísico. Deve ser feito. É preciso ser feito. É preciso de sacrifício para que tal plano econômico dê certo. Por exemplo, quando permitem que os mais fragilizados sejam sacrificados. Não é apenas isso, mas uma tarefa igualmente importante para uma diaconia profética é dirigir-se à igreja atual e questionar se ela acha ou não conformada com este século, quando ela lida com as questões fundamentais do nosso tempo. A igreja imita as estruturas de dominação e exclusão. Adotamos um estilo de vida de consumismo religioso e indiferença ética, em vez de sermos provocados pelos sinais de pobreza crescente e injustiça no mundo. Será que nossas instituições não precisam de um questionamento profético? Como medimos o que somos e o que fazemos? São os padrões de eficiência e trabalho profissional, como definem os manuais atuais de trabalho e desenvolvimento, que definem a nossa diaconia, ou seguimos o mandamento do Senhor, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sem perguntas crítico-proféticas, a igreja e sua diaconia caem na armadilha do triunfalismo, do eclesiocentrismo e daquelas teologias da glória e ou do domínio, que estão em voga hoje em dia. Precisamos lembrar sempre da tradição da reformatio contínua, ou seja, da necessidade de reforma constante na vida da igreja, para que sejamos pessoas libertadas e renovadas e nos lembremos do mandato que Deus nos tem dado e de que somos povo de Deus a caminho, ainda que seja o caminho da cruz. É preciso levantar um grito de protesto contra a teologia da glória e ou domínio, uma teologia da igreja triunfante, modos de religiosidade consumista, tão difundida hoje em dia no meio das nossas igrejas. Eu concluiria a minha fala relembrando aqui que o ensino de Jesus sobre o reino de Deus indica a presença do próprio Deus na história, conduzindo à superação das barreiras que impedem ao ser humano a sua plena realização. O reino de Deus é um poder que cura e liberta, que deve ser experimentado e compartilhado. E como força libertadora, o reino luta contra todas as expressões do mal, contra todo tipo de pecado e toda ameaça de morte. E cabe à igreja, em todas as suas épocas e gerações, identificar as formas concretas que esses poderes destrutivos e deformadores assumem em cada situação histórica e social, aprender a chamá-las por seu nome e a denunciar essas situações. Precisamos nomear essas situações. A igreja deve participar da tarefa de desmascarar esses mecanismos, ao mesmo tempo que se coloca ao lado da vida. Jesus conhecia o poder do demônio, a tentação que a glória, a fama e o poder representam para as pessoas, também para os que estão do lado de baixo. Mas nem por isso ele desistiu de subir para Jerusalém, onde podia contar com reações violentas.
durante a caminhada, ele lembrava aos seus de que a glória não consiste em dominar e ser grande, mas em servir e assumir a cruz. A igreja é a mediadora do amor e cuidado de Deus. Como comunidade profética, a igreja testemunha do reino de Deus, defendendo a justiça, a vida. Ela realiza isso ao denunciar a injustiça, resistir às suas manifestações, desmascarar as causas da injustiça e anunciar o reino de Deus em atos concretos, sustentando projetos que humanizam a vida e construindo modelos de ação que demonstram o amor, a liberdade, a justiça e a paz. O chamado de Deus para o seu povo envolve uma vida de testemunho do reino e da justiça, onde uma vida mais plena é respeitada, onde as pessoas vivem uma vida comunitária mais integrada e as instituições da sociedade favorecem aos mais necessitados. A igreja, portanto, deve ser compreendida a partir das dimensões da celebração, da liturgia, do culto, da proclamação do reino e do serviço, da diaconia. Como ação baseada na fé, ela sempre se dará conta daquilo que motiva a sua ação e dará testemunho do reino, do amor de Deus, que alimenta a fé e transmite a esperança. Da mesma forma, a igreja deve ser fiel ao mandato profético e denunciar as práticas e estruturas pecaminosas que causam sofrimento e degradam a dignidade humana. A igreja deve assumir o seu papel de igreja para as outras pessoas, uma comunidade que serve e, ainda mais importante, uma igreja com e para as pessoas necessitadas. As dimensões do ser igreja, celebração, proclamação e serviço, implicam uma visão alternativa do mundo, uma visão baseada em valores como a igualdade e a mutualidade nas relações humanas. Ao assumir esta função, a diaconia e a igreja, na sua prática diaconal, essa diaconia desafia a própria igreja a não se conformar com o status quo, com as estruturas vigentes, mas a fazer frente a essas estruturas de poder, que são estruturas de poder vigentes na nossa sociedade, mas não somente na sociedade, também dentro das nossas igrejas, porque as estruturas, a igreja reproduz as estruturas vigentes na sociedade. Isso é um grande desafio para a prática diaconal das nossas igrejas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fiz uma nota, foi publicado recentemente em português. Eu tenho uma cópia antiga de um livro do teólogo reformado Jürgen Moltmann, que faleceu esse ano. E foi publicado em português esse ano um livro dele que se chama Diaconia no Horizonte do Reino de Deus. E no capítulo 2 do livro, eu fiz aqui a partir da edição espanhola, o Moltmann tem 7 frases guia que orientam o capítulo. Eu vou anexar o texto e eu acho que é significativo o texto dele e vale a pena refletir sobre aquelas 7 frases guias. As outras partes do livro, especialmente a parte 1 do livro dele, a gente deve lembrar que na Alemanha a diaconia é institucionalizada, o Estado repassa dinheiro para a organização diaconal, que
que cuida. Tem regiões na Alemanha que, se o serviço diaconal parar, entra em colapso algumas questões da sociedade alemã. É diferente do Brasil. Por isso que, ao ler um livro dele como um todo, a gente tem que ter em mente essa história da diaconia, que já é institucionalizada e tem outra dinâmica naquela sociedade. Mas o capítulo 2, que é uma teologia tendo como fundamento a questão do reino de Deus, eu acho significativa e muito rica, e que pode nos ajudar bastante a refletir sobre essa questão. Muito obrigado pela atenção. Fica aí aberto para observações, eventuais comentários. Eu acolho da parte de vocês. Não, eu posso passar para o reverendo Marcos. E eu só pediria tempo para fazer uma revisão e encaminhar para vocês. Tá bem? No, son. So bit you have to reinforce that. Boosting that when six study that or I like all thoughts in it. The service devil map. The follow the race. Vou te responder a partir do Moltmann. Pode ser? Se eu conseguir. A frase guia 7 do capítulo livro do Moltmann é a diaconia institucional, falando do caso alemão. Eu conheço a diaconia na Alemanha no Hesse, no estado do Hesse. Né? É ali que se a diaconia... tem pessoas idosas que não querem ir para o asilo, então os diáconos levam um almoço, levam um remédio, acompanham. Se aquele sistema diaconal falhar, muita coisa entra em colapso. Mas o Moltmann chama atenção para o seguinte: pode ter, não tem problema. Mas ele diz assim: a diaconia institucional, se referindo a exatamente isso, algo isolado, precisa resistir ao princípio da delegação, por meio do qual uma sociedade insana exclui os seus adoecidos e as suas vítimas. Aí ele diz o seguinte: a tarefa mais importante é hoje o fortalecimento da diaconia da igreja local e a criação de comunidades diaconais na sociedade. Então, eu acho que pode sim, mas eu acho que a igreja pode se transformar numa comunidade diaconal no espaço dela, né? Pelo menos vejo até aí. Mas eu não vejo problema nenhum que a igreja tenha um engajamento maior em outras questões mais candentes da sociedade, né? Thank you. I don't see no perfect person what the young can sing. Genesis voice that you where's down someone don't mean when we walk in his cheap I wired up in one of some cheap or this song on it. So second moment and actually solid stuck up in building usual word. You see, can buy the predominant investments that they are selling and need to go and drop them out. We pay all this amount, take it to make a last minute. In fact, the best amount is the best thing to leave, not as good to alliance, allowing the linger yourselves. The sacrifices of that always steers down and up in you. So I call on you to can't already since like that, and I say that they can do. Sim. Quando eu falava como dar continuidade a essa mesma tarefa, quando eu afirmei direitos humanos é um aspecto que dá sentido à compreensão da ação diaconal baseada em como
compromisso e engajamento para uma sociedade justa, participativa e sustentável. Aqui entra a questão da ecologia. Aqui entra a questão, sabe-se que esse projeto esse modelo de sociedade que existe hoje é responsável por todo o desequilíbrio da natureza. Ele tem uma gênese na modernidade, ele tem 5 séculos de existência. Sabe-se que esse modelo já causou bastante destruição e precisa pensar bem essa questão, né? Claro, o ser humano foi colocado como administrador do paraíso, né? Ele é co-criador, né? Ele é co-criador, ele administra o paraíso junto com Deus. Isso é responsabilidade dele. Tá vendo? Professor, nós em relação a André e minha opinião no muitas episódios. E de certa forma, ela tem sido, eu acho, de informação. Faz uma informação no sentido assim, sobre a de serviço. Não, na verdade, quando eu falava não ter segundas intenções, a diaconia é serviço. E talvez eu não tenha me expressado bem. Então, eu vou a Porto Alegre, ou Rio Grande do Sul, ou em outro lugar, ajudar os necessitados, ou mesmo no dia a dia, onde eu vivo. Mas eu não vou ali para me promover. Eu não vou ali para fazer propaganda, né? Então, eu moro no Espírito Santo, tem um político lá, que agora ele é deputado, mas houve uma enchente lá há alguns anos, 2020, e ele estava entre as pessoas que tiravam lama das ruas. Não era a cidade dele. Mas aquilo é parte da construção da imagem dele como político, para continuar no poder e os interesses políticos e a trajetória política que talvez ele tenha traçado para ele mesmo. Não, a igreja serve por ser uma comunidade de serviço. Ela não vai lá para fazer propaganda. É nesse sentido que eu queria colocar a questão, né? Nesse sentido. Outra consideração. Sim. Sim. Claro. Nós precisamos nos transformar e também as pessoas precisam ser transformadas, né? Isso não resta dúvida. Não resta dúvida. Isso aí. Tá. Se eu quiser, depois, por falando mas é nem lá no meio, pode ser uma sala balada, no sentido de... Isso. A diaconia já é o serviço, já é uma proclamação. É nesse sentido, né? Eu vou contar uma história, um caso para vocês. A minha esposa é pastora da igreja anglicana. Tá? Eles não falam pastora lá, tem que ser reverenda. Tá? Então, na igreja dela, tem uma comunidade no Rio de Janeiro, e havia um reverendo inglês que conseguiu dinheiro, construiu um templo, e nesse lugar, na Cidade de Deus, um templo grande, e tinha dinheiro da Inglaterra, e ele, se as pessoas não fossem à igreja,
ele não dava a cesta básica. Ele voltou para a Inglaterra. O que tem na igreja hoje, lá na Cidade de Deus, anglicana? Um candidato ao ministério e uma pessoa. Tinha uma terceira que ia para criar problema. Não tem comunidade. As pessoas iam porque ganhavam a cesta básica. Então, daí está ligado à questão que o pastor Jean colocou, né? Não é... A diaconia é serviço. Mas eu não vou só distribuir cesta básica. Não vou continuar o assistencialismo de sempre. Tem uma contrapartida, tá? Tem que ter mudança, né? Mas eu também não vou fazer isso para como forma de propaganda e isso. O serviço já é a pregação do Evangelho. É nesse sentido que eu colocava. Amém. O tem que saber sempre daqui a caminho para a palavra de Deus. Sim. E a celebração. Sim, nós são de panos, muito também a resolução. Eu posso falar isso. Eu sei se só me... Isso. Num bairro muito pobre do Espírito Santo, eu moro de Vila Velha, uma assistente social disse para uma mulher que todo mês ia buscar a cesta básica. Ela buscava numa igreja, no órgão do governo, da prefeitura. Aí a assistente social, mas você pode trabalhar? Você tem saúde? Ela respondeu assim para a assistente social, mas o senhor não me revelou ainda que eu devo trabalhar. Ou seja, ela não queria trabalhar. Eu teria outra solução se eu estivesse conversando com essa mulher, né? Mas tá bom. Quando eu me aposentar, espero essa revelação. Que isso? Ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês.